Vou dar alguns recadinhos antes de começar. Esse mês da juventude, e quando eu assumi a Jubac, uma coisa que eu coloquei para mim é que a juventude seria uma juventude missionária, porque as minhas maiores experiências com Deus foi num campo missionário. Então a gente criou um projeto chamado Avalanche. Por que esse nome Avalanche? Porque eu sou meio perturbado da cabeça, e aí eu estava jogando um joguinho lá, e aí eu vi de guerra, aí eu vi um projeto Avalanche, e aí eu lembrei que uma pequena bola de neve se transforma em uma avalanche, e eu lembrei que no dia que a gente tinha marcado um dia de evangelização, deu no dia do God, dia da evangelização mundial. E eu falei assim, pronto, fechou então o projeto Avalanche, porque o que a gente vai fazer é um evento tão pequeno, mas juntando com esse dia mundial aí, o evangelho vai chegar em grandes outros lugares onde é que nós não estamos. Então vai começar, e o primeiro projeto foi em Santa Luzia, mas naquele dia, 25 de março, estava acontecendo no mundo inteiro, vários projetos de evangelização, e no dia 23 a 25 de agosto desse mês, estaremos lá em Ouro Preto, com esse projeto missionário. É um projeto de um final de semana, nós saímos daqui de sexta-feira à noite, chegamos lá na sexta, se Deus permitir, sábado evangelismo o dia inteiro, domingo também o dia inteiro, nós fazemos abraço grátis e outras atividades lá, é um projeto mesmo de impacto. Então fica o desafio para os jovens, né? Já que o Gerson deu um desafio aqui de 3 para a igreja, eu quero dar 6 jovens para cá, tá? Eu não aceito menos que isso. Tá? Então, estão desafiados, um final de semana, no mês da juventude, R$50, meu irmão, isso aí não paga nem a passagem, tá bom? Se você for para a rodoviária lá, é 25 para ir, 25 para voltar. Você vai ter alimentação, hospedagem, mais material de evangelismo, mais a camisa e principalmente uma experiência gigantesca com Deus. E aqueles irmãos que não vão, por favor, orem pela gente, porque Ouro Preto é uma opressão espiritual. Você já chega naquela cidade, você já sente um clima pesado, mais as festas que tem das repúblicas, mais o catolicismo e o misticismo todo que tem em volta daquela cidade. Então ore por nós, para que Deus possa fazer grandes coisas lá. Amém? Segundo recado é o Conjubac, que acontece há mais de 50, não é 50 não, nós estamos completando 50 anos esse ano com a Jubac, e ele acontece há uns 45 anos consecutivos, e dessa vez nós vamos ter o pastor Randerson Israel, ele é filho do pastor João Luiz, que está em Brumadinho hoje, cresceu na Jubac, cresceu na Madrugada, a banda Autoescolha, Lucão Carvalho, Banda Impacto, Banda da Jubac, Grupo de Recreação, Jubaqueiros. O convite vai ser em Ravena, do dia 13 ao 15 de setembro do mês que vem. Uma oportunidade de relaxar e de se encher de Deus e fazer companhia, comunhão com as outras igrejas. Amém? Então está aí o convite, mas abra sua Bíblia em Provérbios 22. Não? Eu vou ficar aqui embaixo mesmo, irmão, que eu gosto de proximidade. Sou seminarista, eu não gosto muito de púlpito, não. Tá bom? Provérbios 22, 6. Hoje eu quero falar de criança. Apesar de não ser casado, apesar de só estar no namoro ainda, eu quero falar de filhos. Já me deram sinal lá que eu estou na forca, né? Casamento. Tá. Mas hoje eu quero falar de filhos, e principalmente filhos espirituais. Então, em Provérbios 22, versículo 6, fala o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meu primeiro trabalho foi na Convenção Batista Mineira, com o pastor Edmilson, com o embaixador do rei. E a camisa do embaixador do rei, a gente tem um lema lá que é construindo meninos para não remendar homens. Então, se tem um cara que ama criança, que adora cheiro de criança, não sou eu. Tá? Eu já morei numa escolinha de aqueles hotelzinhos,
Lá em casa já ficou 20 crianças, eu tenho 2 irmãos pequenos, minha mãe ajuda a olhar a criança dos outros. Meu irmão criança é uma bênção, quando é dos outros. Quando eu sei que vai embora. Mas se tem um cara que já foi palhaço em EBF, sou eu. E que quando chega no meio da criançada, você não sabe quem que é a criança. E criança tem uns aspectos bacanas quando a gente fala de filho. Porque para ter um filho, para ter uma criança, para gerar uma criança, a gente precisa ter um relacionamento. Não dá para gerar uma criança por osmose. Pensei e estou gerando uma criança. E para ter um relacionamento, eu preciso conhecer bem a outra pessoa, para me entregar para ela, e ali nós nos relacionarmos, num ato de amor, gerar um filho, gerar uma criança. E o engraçado é que uma criança não gera, tem uma imagem legal no Facebook, que é um pai colocando aqueles enchedores de pneu na barriga da mulher, e aí aparecem umas 3 imagens, a barriga dela crescendo, e de repente parece assim, bum, o neném no braço do pai. Quem dera se fosse assim, né? Encheu lá, rapidão lá no posto lá, já explode, a criança já sai bonitinha, sem dor, sem nada, mas não é. Gerar filho gera custo, gera um sacrifício, a mulher tem que carregar ali o neném 9 meses na barriga, tem altas e variadas de sensações e emoções, e vira para o marido e fala que quer uma jaca, e não está na época de jaca, e não tem jaca do lado, mas o marido tem que ir lá conseguir a jaca, afinal, senão o neném vai nascer com cara de jaca. E criança é uma beleza, porque quando o neném nasce, vai lá os irmãos da igreja, né? Ah, parece com o pai, parece com a mãe, mas, irmãos, eu olho o recém-nascido, eu acho que tem cara de joelho. Não parece com ninguém não, gente. Até ali uns 6 meses, 9 meses, 1 ano ele vai parecer com alguém. Mas enquanto está recém-nascido, o neném tem cara de joelho. Gente. Não tem essa, parece com o pai. Não, tem a cara de joelho bonitinha assim, fofinha. Tal. E quando esse neném nasce, não sei se vocês já repararam isso, mas a criança encaixa perfeitamente nos braços da mãe. Qualquer outra pessoa pode pegar essa criança, mas ela não vai ficar bem encaixada nos braços da mãe. A mãe pega, certinho, a criança no colo. Lá em casa, nós temos gêmeos. E minha mãe, na hora de amamentar, ela amamentava 2 ao mesmo tempo. Então ela segurava os 2 ao mesmo tempo. E os 2 encaixavam certinho em cada braço dela. E a criança vai crescendo. E como eu já morei em creche, é uma coisa bem engraçada, porque você vai lá na formatura de prezinho das crianças, os pais todos babando no dia da formatura da criança, porque ele chegou lá e falou que mamãe querida, meu coração bate por ti como um caroço de abacate. E aí o pai, ai que lindo, ai que menino fofo. E o pai esquece que o menino ainda tem o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade, que o pai vai gastar muito dinheiro ainda com aquele menino. Mas tá lá, que gracinha, né? O menino aprendeu a ler, muito obrigado. Então, e os pais até choram porque o menino está com aquela roupinha lá, mas a criança continua crescendo. E os gastos continuam tendo, e aí a criança vai para a escola e aí tem que desgrudar do pai. E aí como a criança aprende a falar a sua primeira mentira, em casa, como foi 2, sempre dava para colocar a culpa em alguém. Aí derrubava alguma coisa lá, chegava um, e aí? Por que você derrubou? Foi eu não, foi ele. O outro estava dormindo, mas ele falava que foi o outro que levantou da cama, foi lá, derrubou e voltou a dormir. E a gente não ensinava, e a criança vai dando seus primeiros passos, vai conquistando algumas coisas, e como pais, nós vamos ali comemorando essas coisas. A criança vai crescendo, chega na adolescência, na fase da rebeldia, tal, aí vem o conflito do pai com o filho querendo colocar a sua revolta toda para fora, os seus sentimentos, eu sou incompreensível, ninguém me entende, eu vou sair de casa, eu não gosto dos meus pais, e os pais ali perdidos, sem saber, como se nunca fosse adolescente, como se nunca tivesse passado por isso, e aí vira para o pastor e fala assim, pastor, mas esse menino é aborrecente, esse menino está revoltado, e na verdade fica preocupado com os ensinamentos que vai dar
para aquele menino, se o menino responde tudo que o pai fala dentro de casa, mas quando sai para fora, usa todo o ensinamento que o pai dá. Afinal, dentro de casa eu só quero contestar a autoridade do meu pai. E aí ele vai crescendo, entra na faculdade, escolhe uma profissão, tem aí, quando chega aos 17, 18 anos, uma crise de vocação, porque o mundo fala que tem que fazer algo que tem que dar dinheiro, porque o mundo é capitalista e tem que ser uma coisa, depois você faz o que você gosta, aí o menino fica naquela, eu faço o que eu amo, aquilo que me dá prazer, eu faço aquilo que me dá dinheiro, e depois eu vou fazer aquilo que eu amo. E o resultado disso são vários profissionais decepcionados com aquilo que são formados, muitas pessoas formadas em faculdades e não exercem a profissão que aprenderam lá. E aí resolve uma faculdade, entra para aquilo, o filho se casa, o filho tem outros filhos, os pais, se não tiverem outros filhos, ficam só no casal. Mas tá, Hudson, e o que você quer falar isso? Eu quero falar sobre os filhos espirituais. O nosso relacionamento com Deus tem que gerar filhos espirituais. E quando eu falo de filhos espirituais, não tem idade. Eu já vi crianças gerando filhos, eu já vi adolescentes gerando filhos, eu já vi jovens gerando filhos, adultos gerando filhos, senhores de idade gerando filhos. Não tem um ponto. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, tem que gerar filhos. Eu sou um fruto de 7 adolescentes que resolveram me gerar. E esses adolescentes investiram na minha vida, falando da palavra de Deus, me incomodando, se relacionando comigo. E o mais legal é que hoje eu sou um discípulo que superou os mestres. Hoje eu lidero todos eles estão todos na minha equipe. Principalmente o meu irmão. E meu irmão enche a boca para falar, porque ele fala assim: se você me superou, é porque eu sou um ótimo líder. Porque um líder ótimo é aquele que gera liderados melhores. Então, quando você fala isso para mim, eu bato no peito e me orgulho muito. Eu falo assim: você é muito humilde também, né? Mas você ali, porque eu rodo essas igrejas de Belo Horizonte, eu acho lindo quando eu chego e vejo na parede de campanha, 1+1. Esse ano, 1+1. Meu irmão, 1+1 é lindo no papel. Afinal, nós somos 22% da população de evangélicos, né? Se 1+1, só esse ano, nós seremos 44. Se esse 44 mais um ano que vem, na Copa do Mundo a gente poderia estar com faixas lá nos aeroportos escrito: seja bem-vindo em nome de Jesus. Nos estádios, como a Junta de Missões tem a campanha de esse jogo é nosso, lá com camisas escrito em várias línguas diferentes: Jesus te ama, Jesus é a solução. No papel é super lindo isso. Mas você já tentou ganhar para Jesus? Você já tentou para Jesus? Não é fácil. Não é fácil. Não é trabalho de um ano. Às vezes é trabalho de anos. Sabe por quê? Porque eu vou gerar filho. Então eu vou escolher alguém que eu vou cuidar desse alguém. E aquela pessoa chega na igreja, não sabe nada, e eu vou ter que discipular essa pessoa. E discipulado é vida na vida. E aí eu vou me relacionando com ela, eu vou passando os caráteres de Deus para ela, os caráteres de um verdadeiro cristão, os ensinamentos bíblicos. Essa pessoa vai largando aquilo que prendia ela aos poucos. Muitas vezes ela cai no pecado de novo. Nós estamos ali. Eu trabalhei em Ribeirão das Neves com 70 adolescentes. E lá, a família dos adolescentes era assim: quem não era filho de presidiário, era parente. E quem não era parente nem filho, já tinha passado pelo presídio. Ou estava tentando passar.
aqueles meninos ficavam comigo todo dia na igreja. Eles iam para a igreja porque não tinha nada, porque não aguentava o pai chegando em casa bêbado, porque não aguentava o pai cheirando crack dentro da casa. Então eles iam para a igreja ali, para ficar ali na igreja comigo, e eu aproveitava os meninos para limpar a igreja, a gente pintava a igreja, ia limpar os instrumentos, eu inventava coisa para fazer com os meninos, porque todo dia à tarde, saía da aula, eles iam para casa, almoçavam, arrumavam a casa rapidão e ia lá para a igreja ficar lá. Porque o âmbito da igreja era melhor que o âmbito dos lares deles. E aí, quando eu comecei a me relacionar com esses meninos, ouvir história e mais histórias, eu sentava no gabinete e eu falava assim: Deus, qual respostas teológicas que o meu seminário está dando para esses meninos? O que eu estou aprendendo no seminário, o que a teologia fala, o que os teólogos falam para esses problemas? Para aqueles meninos que estão lá na área de risco e precisam de uma palavra de encorajamento, que estão lá com famílias destruídas e precisam saber que o Senhor é Deus. Eu cheguei ao ponto que teologia nenhuma daria essas respostas para aqueles meninos. Mas que se eu investisse na vida deles, amando, cuidando deles, a igreja teria resultado. Em um desses casos lá, chega um usuário de crack na igreja, e a gente começa a trabalhar com ele, o pastor principalmente, e começa no grupo familiar, vai para a igreja, se relaciona com o pessoal da igreja, e durante a semana, o pastor tinha que buscar ele lá na boca. Ou ele ligava e falava assim: vem cá me buscar porque eu já vendi minha moto para o crack. A gente conseguiu recuperar a moto do cara, o cara vendeu a moto de novo. Se domingo ele não estava na igreja, segunda-feira, ou domingo à mesma noite, a gente estava lá no portão dele batendo. E ele vinha chorando, falando assim: por que vocês não desistiram de mim? Eu só faço coisa errada, e por que não desistiram de mim? E a gente abraçava ali, chorava com ele junto. Sofria, porque quando a gente achava que ele ia, agora vai, agora pode soltar ele sozinho, ele caía de novo, a gente tinha que ir lá levantar. Isso é gerar um filho, é investir na vida dele. Quanto a minha conta de telefone não é alta, de ficar ligando, de ficar acompanhando, visita e ali em cima. Afinal, um pai só passa o ensinamento com o filho, tete a tete, sentando com o filho e ensinando. Mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas estéreis. Estéril espiritualmente. Que se relaciona com Deus há anos, mas que nunca gerou para Deus. Não sabe o que é cuidar de pessoas. Afinal, igreja é hospital. Ou na prática deveria ser. Mas se eu chegar aqui na frente e falar que antes de eu pegar o microfone, eu pequei, vai ter irmão que vai virar a cara para mim. E a pior coisa disso é chegar na Cracolândia, pedir autorização para o traficante de lá, para trabalhar lá dentro em São Paulo, e o traficante jogar isso na nossa cara. Virar para o pastor que era responsável pela equipe dos Radicais Brasil e falar assim: olha, vocês enchem a boca para falar que igreja é hospital, mas o usuário, quando precisa de mim, ele vem aqui 24 horas. Qualquer hora que ele aparecer aqui, ele vai ter o que ele quer. E a igreja de vocês? Será que quando ele realmente precisar, vocês vão estar à disposição? Aqui na minha boca, a hora que ele bater, tem gente para atender.
Aquela palavra bateu tão forte na equipe, que o pastor Humberto falou assim, tá ok, a nossa missão vai funcionar 24 horas. Nós vamos ver um jeito de revezar, mas vai ficar aberto durante o dia e à noite também. Se precisar, nós estaremos lá. Mas não. Nós chegamos num culto que, se passar de 2 horas, se chegar a 2 horas é muito, nós já ficamos incomodados. Nós chegamos aqui, não abrimos a nossa boca para cantar. Saímos daqui vazios, do mesmo jeito que nós entramos. E ainda temos a coragem de falar que nós queremos ver o mundo rendido. Muito se fala, podia ter perseguição no Brasil. Meu irmão, o diabo não é burro de perseguir o Brasil. Ele não é otário o suficiente de trazer perseguição para cá. Sabe por quê? Trazendo perseguição para cá, vai separar o trigo do joio. E separando o trigo do joio, essa igreja vai crescer muito mais do que está crescendo. E aí sim, vão aparecer cristãos. Quando eu entrei nessa coisa de madrugada do carinho, quando eu entrei em Jubaque, eu queria abraçar o mundo inteiro. Eu tenho 20 anos, há 8 anos eu trabalho como morador de rua. Eu cheguei num projeto Madrugada com Carinho com 6 dias de convertido. Eu me converti de 2005 para 2006, na virada do ano, em Caeté. No dia 6 me levaram para esse projeto, eu cheguei lá só falando de João 3,16, e ainda o morador de rua falou que Jesus era pecador, e que no espaço a arma era de raio laser. Eu queria bater nele, porque eu só sabia João 3,16, eu sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, que não era pecador, e que se no espaço lá era Jedi, eu não queria saber, mas eu queria que ele aceitasse Jesus. E a gente ficou 1h30 ali debatendo, minha líder me pegou pelo cabelo, eu tinha um cabelo grande quando eu fui para a igreja, pegou, vambora, e o cara que estava me batendo, eu estava quase batendo no cara, porque eu queria que aquela transformação que estava na minha vida fosse para a vida daquela pessoa. E quando eu conheci esses projetos, essas viagens missionárias, eu me encontrei. Eu achei a minha vocação, que era me doar pelo próximo, e que eu conseguia mudar o mundo inteiro. Só que aí você vai crescendo, vai descobrindo que tem um sistema, que no sistema nem tudo é como você pensa. Pior que eu estou falando de sistema cristão. É mais dolorido ainda. E me preparei assim, que eu falei assim, olha, missionário sofre. Então eu fui preparado para dormir em papelão, fui preparado para comer pouco, fui preparado, falei assim, olha, vou ter que aprender tudo, fui aprender violão, fui aprender a limpar a igreja, fui aprender a fazer ata, me preparei de tal forma que eu falei assim, missionário sofre. Então eu vou para o campo, eu vou mudar esse mundo de algum jeito. Você vai crescendo, você vai conhecendo como é que as coisas são. E eu descobri que o mundo é grande demais para mim abraçar sozinho. Meus braços eram pequenos demais para tentar mudar o mundo inteiro. E aí vem aquele sentimento de frustração. Só que Deus me mostrou que se eu queria mudar o mundo inteiro, se eu queria marcar minha geração, então que eu investia em pessoas. Pessoas. Essa igreja precisa ser uma igreja que ame pessoas. Precisa ser uma igreja que, se a gente entrar aqui e alguém, porque quantas vezes, meu irmão, talvez você vai se identificar aqui agora, mas quantas vezes eu já entrei na minha igreja, em outras igrejas, precisando só de um abraço. Teve o culto e eu saí daquela igreja sem um abraço. Quantas vezes eu precisei, e eu cheguei na igreja querendo sentar e chorar, e de alguém que eu só olhasse para mim, e me visse chorar, sem falar, porque Deus está contigo, porque não sei o quê,
Ah, eu sei, meu. Eu só queria sentar nesse banco, ter alguém olhando para mim, que batesse no meu ombro e fala assim: chora. Chora porque você precisa colocar isso para fora. Quantas vezes eu cheguei na igreja cheio, com o coração cheio de pecado. Sentei nesse banco querendo que alguém só chegasse, sentasse do meu lado e perguntasse: como é que você está? Só que não levantasse e fosse fazer outra coisa, mas sentasse do meu lado e me ouvisse falar dos meus pecados, sem apontar o dedo, sem falar: você é líder de tal coisa, você não pode pecar, você está no louvor, você está na frente, os jovens se espelham em você. Mas que eu podia contar os meus monstros, falar assim: olha, eu fiz isso, eu penso isso, eu estou me sentindo assim. E essa pessoa virar para mim e falar assim: olha, vamos orar, eu estou com você, eu vou caminhar com você. Eu saía da minha igreja sem isso. E aí eu fico questionando o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a resposta que nós estamos dando para o mundo? Afinal, me ensinaram quando eu era adolescente que eu com Jesus era a resposta para esse mundo. Que Ele contava comigo, enquanto eu contasse com Ele, Ele estava contando comigo. Colocaram na minha cabeça que eu tinha que pregar, porque senão o sangue de pessoas inocentes iam vir sobre o meu ombro, e aquilo ali me deixava perplexo. E hoje eu entendo que não, eu não preciso pregar porque sangue de pessoas inocentes vão vir no meu ombro. Mas eu preciso pregar porque eu preciso fazer parte da obra de Deus. Eu preciso fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu preciso pregar porque eu preciso fazer parte da vida de alguém. Eu preciso ser referência para alguém. Eu preciso, isso que eu sinto, passar para alguém. Ensinar alguém como fizeram comigo. Investir na vida de alguém como investiram na minha vida. Afinal, meu irmão, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você no louvor. Não precisa de mim aqui pregando para salvar alguém. Se Ele quiser salvar alguém, Ele vai salvar. Nós somos tolos o suficiente para achar que o Espírito Santo só está aqui dentro. Só está dentro das nossas igrejas evangélicas. Isso é burrice da nossa parte. O Espírito Santo está atuando no mundo. O que apareceu na TV da Jornada da Juventude, sabe, na minha visão, o que é aquilo? As pedras clamando. Vocês viram alguma coisa do que é pregado na igreja evangélica ali? É o namoro santo, é a preservação para o casamento, é a santidade, é isso e aquilo, é a humildade. Os caras juntam mais de 300 mil pessoas para ver um cara que é farinha do mesmo saco como eu e você, que é pecador, e se enche de fé, mas ainda está preso em algumas coisas. Buscam, mas ainda não acham. Nós estamos aqui achando que nós somos o top. Somos os melhores dos melhores. Às vezes eu acho que Deus olha para a gente, dá aquele sorrisinho e fala assim: lindão, você não está valendo nem 2 centavos aqui em cima. Enchemos a boca para falar que o diabo está contra a gente. Essa semana o diabo levantou. Meu irmão, será que o diabo sabe seu nome? Será que o diabo está perdendo tempo com você mesmo? Será que você incomoda ele o suficiente dele levantar e falar assim: eu vou lá dar uma cutucada lá? Nós estamos dentro da casa de Deus e nós perdemos o Deus da casa. Vim à igreja no domingo, virou algo: vou lá. E nós esquecemos porque o Cristo morreu por pessoas.
E Ele mesmo diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se essa casa não tiver cheio de doente, fecha as portas. Perdeu a relevância, perdeu do propósito. Igreja é um que já sabe mais, que já viveu mais, ensinando o outro como caminhar. Se pessoas não tivessem investido na minha vida, hoje, no mínimo eu não estaria aqui. Eu já sou magro, eu estaria mais magro ainda, com olho fundo, numa boca de crack, se a minha mãe não estivesse chorando no meu velório. As pessoas investiram em mim, investiram dinheiro em mim, investiram tempo comigo. Eu saí de um terreiro de candomblé. Aos 10 anos eu fui consagrado para ser pai de santo, quando eu completasse 20 anos. Se essas pessoas não investissem em mim, talvez eu estaria fazendo muitas obras para servos de Deus, e derrubando muito crente, lero. Pessoas investiram tempo na oração, porque filho, você sustenta com oração. Pessoas que me chegaram, me ensinaram o que é ser igreja. Me ensinaram que em vez de ficar reclamando porque eu não tinha um abraço do culto, porque eu não tinha um ombro para chorar, porque eu não tinha quem compartilhar pecado, que eu fosse a igreja dos meus sonhos. Me ensinaram que em vez de eu reclamar do sermão do meu pastor, que 30 minutos antes do culto, eu batesse o joelho no chão, onde é que ninguém estivesse vendo, e orasse pela vida dele. Me ensinaram que mesmo eu não concordando com as autoridades que Deus instituiu na minha vida, mas que eu tinha que respeitar. Me ensinaram que o melhor investimento de uma igreja não é em templo, não é em construção, mas é em pessoas. Porque o Cristo não morreu por tijolo, mas se entregou por pessoas. Se você morresse hoje, como é que seria o seu velório? Eu estava conversando isso com os meus meninos hoje na cozinha. Estou no processo de me relacionar. Eu dou desculpa para qualquer coisa, motivo da gente estar junto e comer junto. Hoje a gente não conseguiu uma casa para a gente filar a boia lá. A gente fez uma vaquinha, surrupiou os irmãos lá, fazendo campanha do macarrão. Pediu dinheiro, os irmãos, cada um deu R$2. A gente foi lá, comprou macarrão, fez uma macarronada lá e ficamos a tarde inteira na cozinha da igreja conversando. E apareceu esse assunto. Como seria? Porque um dos meus meninos perdeu a mãe com diabetes e ele estava contando a experiência do velório. A gente ficou horas e horas falando do velório. Eu queria te perguntar, como é que seria o seu velório se você morresse hoje? De qual forma você chegaria diante de Deus? Eu vou te contar como eu quero que seja o meu velório. Se eu morresse hoje, eu queria muita gente chorando no meu velório. Mesmo. Tem gente que minha mãe fala que quer um pagode. E quer que se tiver nego chorando, ela vai levantar. Se ela levantar, eu vou expulsar. Vou mandar dormir de novo. E no meu velório eu quero gente chorando. Porque quando a gente está no velório e chora, não é pelo defunto. É pela falta que a pessoa vai fazer na nossa vida.
Afinal, o morto não vai levantar por causa das suas lágrimas. E em vez de um pastor dando um sermãozinho, falando assim, olha como ele foi bom, olha como o mundo vai sentir falta dele. Eu quero pessoas que eu cuido, falando assim, olha, vai fazer falta, porque na minha vida ele representou isso, isso e isso. O outro falando assim, olha, na minha vida ele entrou nisso, nisso, nisso. Eu quero testemunhos vivos do meu esforço, do meu investimento no meu velório. Eu ainda oro para que eu possa ganhar uma alma que venha acabar com o inferno. Eu já ganhei algumas. E quase nenhuma já foi para a minha igreja. Na verdade, nenhuma foi para a minha igreja do que eu ganhei. Sempre pega e vai para o reino. E não me preocupo com isso. Porque se o reino estiver crescendo, não tem problema a minha igreja estar lá. Eu quero almas para o reino. Vidas para o reino. Eu quero só um, que venha conseguir abalar a estrutura do inferno. Fazer aquilo que talvez eu não consegui fazer. E hoje, nessa noite, eu estou te chamando, meu irmão, para ser pai, para ter essa experiência. Porque eu me emociono quando eu vejo os meninos que trabalham comigo na Jubac. Quando eu vejo meu irmão sentado num banco, onde é que eu vou pregar? E o olhinho dele enche d'água. E ele bate no peito e fica assim para mim, assim, ó. Um orgulho. Quando ele me abraça, toda a mensagem chorando. Falando que eu fui o melhor investimento da vida dele. Se você não tem um orgulho desse, está na hora de você levantar do banco e investir em pessoas. Está na hora de fazer o que Jesus ensinou. Quebrar a barreira. Amar. Se relacionar sem importar com quem você está se relacionando. Ou o que vão falar de você. Na minha igreja eu tenho um ex-travesti. Chegou na igreja vestido de travesti, com silicone, com cabelo grande, foi entendendo a palavra de Deus, tirou o silicone, cortou o cabelo, deixou a barba crescer. Mas se eu trazer ele aqui e ele abrir a boca, você vai falar assim, ó, já vai começar a julgar. E sabe o que a minha igreja fez? Começou a se relacionar. A gente anda com ele, caminha com ele. Eu já virei para minha namorada e falei que se me chamarem de gay, ela sabe por quê. E ele está lá, cheio de barreiras. Uma pessoa super crítica, super difícil de lidar. Porque foi tão pisoteado que ele bate primeiro antes de ser amado. A gente está fazendo com ele a terapia do abraço. Todo dia que eu vejo ele, eu agarro ele. Aí ele fica assim. Estou tentando levar ele para a madrugada do carinho. Só que ele virou para mim e falou assim, ó, eu não abraço ninguém. Nem irmão e nem morador de rua. Eu falei, tá bom, então eu te abraço.
é em pessoas. Nós temos que investir em pessoas, porque são pessoas que vão fazer a sua vida passar de geração em geração. O Evangelho só chegou em mim e em você, porque Jesus investiu em 12, que foram investindo em outros, que viraram 70, depois que viraram 3.000, depois que chegaram em vários lugares. O que chegou em mim e você. Se você quer ter uma vida relevante, se você quer marcar alguém como um dono de fazenda, marca o seu gado, como uma tatuagem que não sai nem com cirurgia. Invista em pessoas. E te falo mais, é essa pessoa mesmo que você está pensando, que Deus quer que você invista nela. Essa aí mesmo. Lembra que Jesus transforma, mas para Ele transformar, essas pessoas precisam ter um contato com Deus transformador. Talvez tem vários Hudsons andando aí pelo bairro, que está com a família desestruturada, que está precisando simplesmente de pessoas que vão abraçar e vão realmente cuidar. Talvez é você que está sentado, que está precisando de cuidado. Então peça socorro. A palavra de Deus fala que nós só somos sarados quando compartilhamos pecados. Porque nós tiramos aquele peso da gente. Pedimos perdão para Deus, sim, e Deus nos perdoa. Mas nós só somos sarados se nós confessamos o pecado uns aos outros. E a nossa igreja evangélica brasileira está morrendo. Porque o último lugar que você pode contar pecado é aqui dentro. Sejamos uma igreja que investe em pessoas, que faz valer o sacrifício de Cristo. Aí sim, o 1 mais 1 vai valer a pena. Aí sim, pegar um novo na fé, ensinar o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não desviará. E ele pode chegar nos lugares aonde você não conseguiu chegar. Se você quer ser relevante na vida de alguém, se você quer ter o privilégio de participar do reino de Deus, porque não é obrigação, é privilégio. É privilégio falar do amor dele, é privilégio cuidar de pessoas. Saia daqui com esse desejo. Cuide de pessoas, invistam em pessoas. E aí sim, nós vamos começar a valer mais que 2 centavos no céu. E aí sim, o diabo vai saber quem é você, o que você faz e os planos de Deus para a sua vida. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês.